Quero saudar você que me assiste mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu gostaria de pedir a você que está assistindo que possa se inscrever no canal, possa compartilhar dos vídeos aqui assistidos, para que esses vídeos, a mensagem, a palavra de Deus, os testemunhos, enfim, possam chegar ao maior número de pessoas, ok? E quero compartilhar com você nesta hora da palavra do Senhor, e que está em 1 Samuel, capítulo 17. Na verdade, eu vou falar um ponto específico de uma história muito, mas muito conhecida. 1 Samuel, capítulo 17. Como é um texto longo, eu vou ler apenas 2 versículos e vou dissertá-lo. Versículo 40 e 49. Diz assim a palavra do Senhor. Então tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Pôs-las na bolsa que trazia e, lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. No 49 diz: Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda atirou e ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. Até aqui. Este texto, essa história é muito conhecida por todos, até quem não é cristão, até quem não entende de Bíblia, até quem não lê a Bíblia, já ouviu falar da história de Davi e Golias. E é interessante, apenas recapitulando aqui a história, que de uma batalha entre o exército de Israel, né, e o exército dos filisteus, e estavam ali se confrontando, estavam preparados para a batalha. Então aparece esse gigante, Golias, né, esse filisteu, e afronta o exército de Israel. E essa afronta perdurou por 40 dias, afrontando, blasfemando contra Deus, ameaçando o povo. E o povo se viu ali acuado, né, numa situação particular. E até que veio Davi e afrontou esse gigante, venceu o gigante de forma inesperada e concedeu a vitória assim, ao povo de Israel. Bem, essa história ela continua sendo sempre muito falada, pregada. E é interessante dessa história, uma das coisas muito interessantes é como a pessoa de Davi tipifica Cristo, né? Que é, eu vou resumir aqui esse ensinamento, vamos dizer assim, essa linha, né, essa ramificação, né, onde Davi tipifica Cristo, só tanto Cristo, somente Cristo, que é geralmente pregado nas igrejas, enfim, por líderes, por pastores, enfim. Nós somos esse povo, o exército, estamos no combate ali diário, um gigante se levantou, Davi tipificando Cristo, ele vem, como Cristo veio, e venceu o gigante, a vitória de Deus através da pessoa de Cristo, nos concedendo a vitória sobre gigantes, e assim nós, como povo de Deus, saímos vencedores. Esta aqui é uma ramificação dos ensinamentos básicos deste texto, deste trecho bíblico, dessa história. E é lindo, é maravilhoso. Mas tem algo que também que ramifica, né, uma outra ramificação, digamos, que está interligado, entrelaçado neste ensino, onde Davi tipifica Cristo e vem e peleja por nós e nos garante a vitória. Mas existe também uma outra ramificação que está interligada, que está entrelaçada neste ensinamento, mas que não se ouve falar. E são algumas coisas interessantes, porque eu, por exemplo, em particular modo, posso dizer por mim, por anos eu me perguntei a Cristo, eu me perguntei a Deus, algumas coisas que me faltavam, algumas informações acerca, por exemplo, deste texto, como, por que Davi não estava no campo de batalha? Por que, poxa, um exército inteiro, que era o exército de Israel, estava preparado, disposto a batalhar contra um outro exército inteiro, que era o exército dos filisteus, mas diante de um homem temeu, diante de um homem se deixou afrontar. Por que 40 dias
sendo ali massacrado de insultos, de infâmia, de ameaças de morte e tantas outras coisas. O povo se deixou, né, se permitiu aquela situação por 40 dias. Por que 40 dias? Por que que Davi, mesmo crendo em Deus, sabia que ia matar o gigante Golias? Se ele tinha tanta certeza e fé no Criador, ele teria pego uma pedra. Por que cinco? Afinal, se ele cria uma, bastava. E ainda que ele não conseguisse matar com uma pedra, ele não teria tempo de tentar outras 4 vezes. Afinal, não é que ele estava aqui e o gigante estava a centenas de metros de distância. Não. Estava a poucos metros, talvez uma dezena. Estavam próximos, eu quero dizer. Ele não teria sequer tempo de tentar outro lançamento de pedra, vamos dizer assim. Então tem algumas coisas que eu não consegui identificar a pessoa de Cristo, né, com esses pequenos detalhes. Eu sei que os detalhes fazem diferença em todo um contexto, em todo um contexto. E eu pedi, Senhor, fala comigo. Tem alguma coisa aqui que eu não alcancei. Por quê? Enfim, então eu já vi muitas, claro, também pessoas falando, as 5 pedras, isso aí sempre me chamou muita a atenção. Ah, mas 5 pedras é o ministério de Cristo, porque tem os 5 nomes, Deus forte, conselheiro, paternidade, príncipe da paz. Não, não, aí aquela pedra que foi lançada é o Deus forte. Então Deus forte foi com força e matou o Golias. Meu Deus, isso é misticismo. Aquilo que nós geralmente que o homem não consegue entender, não alcança de Deus, ele tende a criar alguma coisa, ele tem que bolar uma resposta para aquilo. E nem sempre Deus falou, ou ainda não foi revelado. Se nós não alcançamos algo, não significa que não tem algo a ser alcançado, ou pior, que eu posso interpretar da minha cabeça, não. E isso é muito importante, nós temos essa consciência para continuarmos buscando o Senhor e alcançarmos aquilo que precisamos alcançar. E o que me chamou muita atenção, talvez possa ser a mesma indagação que sua, né, que você talvez possa perguntar a si mesmo ou até mesmo a Deus algumas coisas acerca da palavra. E como eu sempre me perguntei, ou sempre afirmei, o seguinte: olha, se a palavra de Deus ou aquilo que está sendo dito não fizer sentido para mim, não está valendo. É apenas uma história, apenas um conto lindo, mas se não fizer sentido para mim, ela não pode ser aplicável à minha pessoa. Ela não é aplicável. Não pode, eu não posso colocar em prática algo que não tem sentido para mim. Profético, não há sentido. Não há adaptação nos tempos de hoje. Então ela tem que fazer sentido para mim. Então eu sempre busquei o Senhor. E é interessante, eu vou resumir porque são muitos detalhes, o texto é longo. É interessante que, claro, tem esse ensinamento e tal, mas será que Davi está ligado, tipifica apenas a pessoa de Cristo? Não. Davi também tipifica a pessoa do crente, do servo de Deus, do cristão, do fiel. Davi tipifica a mim, Davi tipifica a você. Como assim? Mas ele tipifica a Cristo? Como que ele pode tipificar a nós, servos de Deus? É simples. Se Cristo, primeiramente nós precisamos entender, se Cristo é num organismo vivo, que é a igreja, que é o corpo, todo o corpo, se Cristo é o cabeça deste organismo, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, isto é, nós estamos ligados a Cristo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos, de certa forma, prolongamentos deste Cristo que é o cabeça. Dele vem o comando e em nós a ação deste comando, dirigida pelo Espírito Santo. Então, se Davi tipifica a igreja, se Davi tipifica, perdão, Cristo, de uma certa forma, indiretamente ou diretamente, ele também tipifica a igreja. E neste caso, em especial, a unidade. Cada um de nós ligados no corpo, na igreja, os fiéis em Cristo. Porque é interessante que um exército inteiro, como somos nós, o exército, o povo de Deus, marchando, nós estamos dispostos a batalhar uma batalha contra um outro exército. Mas muitas vezes surgem gigantes que nos afrontam e nós
temos essa tendência humana, né, frágil, de temer. Por que um exército inteiro temeu a um gigante só e não temeu um outro exército, que era o exército dos filisteus? É simples, porque o gigante ele se levantou não para batalhar um exército inteiro, mas para uma batalha individual. O afrontamento não foi de um gigante para com todo um exército. Eu vou pegar todo mundo, eu vou matar todo mundo, todos podem vir, que ninguém pode comigo. Não. Ele chamou uma pessoa, escolhe dentre vocês o melhor e vai batalhar mano a mano comigo. Aquele que perder vai ser escravo pro resto da vida. Nós estamos preparados, assim como Davi. E interessante também, antes de concluir esse raciocínio, é que Davi não estava no campo de batalha. Mas Davi, ele foi levar alimento ao povo. Aqui fala da pessoa de Cristo. Só que, na pessoa nossa, assim como Davi, Davi havia enfrentado urso, Davi havia enfrentado leão, e ninguém sabia. Davi já era ungido de Deus, já era ungido, mas não tinha tomado posse ainda, mas já tinha unção de Deus sobre ele. E ele então foi para o campo de batalha. Nós, muitas vezes, estamos enfrentando leões, enfrentando ursos, estamos enfrentando dificuldades diárias, matando leão por dia para o sustento, para a família, para se manter de pé na presença do Senhor. E ninguém sabe dos nossos embates. Algumas coisas nós participamos no corpo, no conjunto, no geral, na congregação, mas são poucas coisas. Os grandes embates são pessoais, é você e Deus. E quando você se encontra numa situação, num campo de batalha, onde todo o povo, assim como era na história que Davi estava no vale. A Bíblia diz que o povo de Israel, o exército de Israel, no alto de um monte, e o outro povo dos filisteus no outro monte, e no vale se encontrou o gigante Golias e Davi. Às vezes nós nos encontramos assim, todos nós, se não passamos, vamos passar por situações de enfrentar verdadeiros gigantes, que vão se levantar e vão nos afrontar. Nós vamos sair de uma posição de comodismo, numa posição onde o monte aqui representa a presença de Deus, no alto do monte, debaixo da proteção de Deus, ali no meio da congregação, no meio do corpo, no meio do rebanho. Nós vamos sair não no sentido de se afastar do corpo, não, mas nós vamos nos destacar do corpo para uma batalha pessoal, uma batalha pessoal, um contato pessoal com um gigante. Nós vemos de um lado todo o povo de Deus nos vendo, conosco em oração, em comunhão, estão lá por nós. Mas a batalha não são eles que vão enfrentar. A batalha vai ser enfrentada entre eu e esse gigante. Ali eu vejo a pessoa de Cristo, através do Espírito Santo, me preparando, através da unção de Davi, para enfrentar aquela batalha. Ora, Davi ele era ungido, mas ele não tinha nenhuma posição, ele não era rei, mas ele tinha unção de Deus na sua vida. Você talvez possa estar me assistindo, possa dizer, olha, eu estou enfrentando um gigante. Né? Esta mensagem está sendo para mim. Só que eu não sou um pastor, eu não sou um missionário, eu não sou um diácono, eu não sou um obreiro, eu não sou um profeta, eu não sou nada. Eu não tenho um cargo, posição dentro, digamos, um cargo eclesiástico, uma posição dentro de uma congregação. Eu não sou ninguém importante. Talvez você não sinta importante nem para você mesmo, mas você é um escolhido do Senhor. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Você é o escolhido de Deus. Você foi chamado para guerrear. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu e Ele tem te preparado, é porque você tem a unção de Deus na sua vida. O Deus te capacitou. É o momento de você enfrentar esse gigante, de você vencer esse gigante. Davi não tinha armas, ele não precisava. Ele pegou o que tinha disponível, a funda e as pedras no ribeiro. O ribeiro aqui fala da bênção, da presença do Espírito Santo, ribeiros de água, fala do Espírito Santo. A unção de Davi, a unção de Deus sobre a vida de Davi, era a unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, que nós fomos selados por meio de Cristo, e possuímos esta bênção do Espírito Santo, esta unção para pelejar contra o gigante. Nós somos escolhidos de Deus. E ali Davi vai enfrentar o gigante no mano a mano. E é quando essa afronta, essa peleja, essa batalha pessoal acontece, nós temos a tendência
a desanimar, a esmorecer. Mas nós precisamos entender que Deus nos escolheu e em Cristo nós somos mais do que vencedores. E por que 40 dias? Ora, 40 na Bíblia me dá um período de provação. 40 anos o povo girou, andou no deserto. 40 dias e noites dentro da arca, Noé e sua família se protegendo do dilúvio. 40 dias Cristo foi provado, né? Depois que foi batizado, ele foi levado ali ao deserto e foi ali provado em jejum por 40 dias. A tentação de Cristo, né? 40 dias Cristo, depois que ressuscitou, apareceu aos seus discípulos esporadicamente para dar as últimas instruções. Então, sempre 40. E 40 é um número que simboliza na palavra um período de provação, onde mudanças vão acontecer. 40 dias o povo foi tentado por Golias, e no 40º dia houve a bênção de Deus, o recurso, onde veio Davi e pelejou pelo povo. A sua prova tem sido ferrenha. Deus está preparando uma grande vitória para você. Agora, mudanças vão acontecer, você não tenha dúvida disso, segundo a palavra, porque Deus ele é fiel. Agora, esta mudança será para o bem ou para o mal? Depende da sua posição diante desse gigante. E por que 5 pedras? Ora, quer dizer que é o ministério de Cristo, é Deus forte, foi a pedra que foi lançada a Deus forte, então Deus deu a vitória, então... Não, calma. Se nós vemos toda a vida de Davi, 5 pedras era algo profético. Por que profético? Uma pedra foi para o gigante, Golias. Davi venceu Golias. Só que aquela era a primeira batalha oficial de Davi, depois de ser ungido rei, mesmo não tendo posse do reinado, mas já era ungido de Deus. Foi a primeira batalha dele num campo de batalha, oficialmente, pelo povo de Israel. A partir daí, várias coisas aconteceram, passaram-se anos, ele então tomou a posse, né, do reinado, virou o rei de Israel, e a partir daí teve a sua vida e outras batalhas, inclusive no campo de batalha. E o interessante é o seguinte, porque essas 5 pedras era algo profético, por quê? Repare bem comigo, houve 5 pedras, Davi pegou no ribeiro, no espírito, né, sob a unção de Deus e venceu o gigante. Por que foi na testa? Porque assim como Cristo é o cabeça, a bênção de Deus pelo Espírito Santo na sua vida para vencer esse gigante que tem te desafiado vai ser na testa. Aqui representa o cabeça que é Cristo atingindo o cabeça do gigante, isto é, que simboliza o diabo, que se levanta na carne, no pecado, nas ações deste mundo para te afrontar. Então aqui a primeira coisa, Deus não vai te usar ou não vai te dar uma bênção atingindo a perna ou o braço do gigante. Não. Ele vai no cerne do problema. Ele vai te dar uma vitória definitiva sobre aquele gigante. Só que outros gigantes se levantarão. É isso que muitas vezes nós desanimamos, nos deixamos desanimar, abater, porque eu enfrentei um gigante um tempo atrás, consegui matar aquele gigante, passei por tantas dificuldades, agora o mesmo gigante, aparentemente, nunca é, né, o mesmo, mas um gigante parecido, ou um outro gigante se levantou, não aguento mais, será porque que eu estou passando por isso? Amado, calma nesta hora, deixa eu te explicar uma coisa. Assim, o segredo está aqui, para sua carreira, como foi a carreira de Davi. Preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Davi, ele enfrentou o gigante Golias com uma pedra. E as outras 4 pedras, eu não disse que era profético? Pois bem, ali, depois que Davi, passados-se anos, tomou posse do reinado e reinou sobre Israel, o povo de Israel, e Davi sempre descia a batalha com o povo de Israel, com o exército, para pelejar e batalhar. Depois desta batalha, Davi, já rei de Israel, o povo de Israel voltou a ter outras 4 batalhas, grandes batalhas, contra o povo dos filisteus. E a Bíblia me diz, está na Bíblia, na palavra, que o gigante Golias, ele possuía 4 filhos. E outras traduções me diz 4 herdeiros, que aqui é a mesma coisa. 4 herdeiros. 3
a Bíblia me diz o nome. E o quarto filho do gigante Golias não tem um nome, ele não tem nome, mas a Bíblia me diz que ele tinha 6 dedos nas mãos e 6 dedos em cada pé, ou seja, eram 24 dedos no total. Claro, tem um simbolismo aqui também, mas eu quero me deter em algo particular. Era profético, por quê? A primeira pedra foi para o gigante Golias. Ali desencadeou, ali se abriu, vamos dizer assim, a porta para o reinado de Davi, que veio a partir deste primeiro combate em prol do povo de Israel. E ali se iniciou a carreira de Davi. Ele tomou posse do reinado e reinou sobre Israel. Até o final da sua carreira batalhando, Davi teve 4 batalhas no campo de batalha contra os filisteus. E em cada uma dessas 4 batalhas contra os filisteus, um dos 4 gigantes, filhos do Golias, do gigante Golias, estava à frente da batalha para vingar a morte do pai. Está na Bíblia. Não é uma invenção ou um estudo aprofundado em outras fontes, não. Está na palavra. Eu li 1 Samuel. Se você continuar toda 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, você vai ver a carreira de Davi, você vai ver o que eu estou falando. Então era algo profético. Ou seja, você passa 40 dias, um período de prova, um período que o seu caráter está sendo forjado, que Deus está te preparando, está preparando uma grande bênção para você, para que você possa alcançar uma grande vitória, está te preparando, te forjando, te amadurecendo, não só para você conquistar aquela vitória, mas para outras batalhas que virão. Por isso essas 4 pedras essas 5 pedras, na verdade, era algo profético para Davi, aqui simbolizando você e eu, porque era algo singular. A batalha era Davi e Golias, não importa o povo. O destino do povo era outra coisa. A mensagem, o ensinamento aqui era a afronta pessoal. É você e o gigante, só você sabe o que tem se passado. Só você sabe o tamanho desse gigante que você está enfrentando. E se eu vencer? E se eu não vencer? Deus te escolheu, Deus te ungiu. Você pode não ser importante diante da sociedade, mas você tem uma importância absurda para Deus. Se Deus te escolheu, Ele te ungiu, e o Espírito Santo de Deus está dentro de você, Ele já te preparou a vitória. É apenas questão de tempo para você tomar posse dela, assim como foi com Davi. E quando você tomar posse, saiba que, por que eu passei 40 dias, vamos dizer assim, um período profético de prova, né? Sendo provado, sendo forjado, sendo aperfeiçoado, sendo preparado para aquela batalha. A nossa prova geralmente parece muito maior do que a própria luta. E quando nós temos a vitória, muitas vezes nós pensamos: puxa, eu passei tanto tempo de prova para isso, tudo bem. A afronta foi grande, a vitória foi grande, mas o meu período de prova foi ainda maior. Sim, porque Deus estava te preparando para as batalhas que virão. Depois dessa grande batalha que culminou mais para frente no reinado de Davi, houve outras 4 grandes batalhas onde cada um dos 4 filhos do gigante Golias estava à frente para vingar a morte do pai. E cada um, sucessivamente, nessas 4 batalhas foram derrotados. Até na 4ª e última batalha, onde Davi quase foi morto por um dos gigantes, que um dos seus valentes o salvou e disse: olha, você nunca mais sai ao campo de batalha para que não se apague a lâmpada em Israel. Aí é algo também profético, é algo, tem todo um simbolismo. Eu quero só que é longo, o vídeo vai ficar muito longo, eu quero me deter aqui neste aspecto, porque é o aspecto que nós enfrentamos no nosso dia a dia, a parte o corpo de Cristo, a parte aquilo que Deus tem para você, cada um Deus tem, chamados, enfim, aquilo que todos nós, sem exceção, sempre enfrentamos na nossa vida: gigantes. E quando se levantam, muitas vezes nós tememos e não sabemos como afrontar. E às vezes estamos sendo provados por Deus exatamente para este período de enfrentar e vencer os gigantes que se levantam. Mas nós tememos: já estou cansado da prova, já estou cansado da luta, não sei se eu vou conseguir. Ou talvez você enfrentou o gigante e conseguiu, um gigante familiar, agora se levanta um outro gigante no lado econômico, um gigante no lado saúde, um gigante no lado da família, um gigante pessoal, sentimental, não sei.
Mas gigantes vão continuar se levantando e você pode pensar: poxa, eu já enfrentei algo tão difícil, mas essa, por quê? Deus me esqueceu, por que que eu. Não, não, calma. Deus te concedeu a vitória e vai te conceder a vitória sobre gigantes, te preparando. Então acalma o teu coração, porque outros gigantes, é claro, vão se levantar, porque faz parte da história, faz parte do povo de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Davi venceu o mundo, assim como Cristo venceu o mundo, venceu a própria morte, por mim, por você, por nós, ele nos concede a vitória em todas as afrontas de gigantes. O Senhor tem te concedido vitória sobre gigantes, ou tem te preparado para você vencer esse gigante que tem te afrontado. Talvez você já passou, como eu disse antes, dessa afronta de gigantes, né? E tem se levantado outros, ou se não tem, saiba, pode ser que se levantem. Outros gigantes se levantaram, né, a partir de Golias, mas Davi foi vitorioso em todas elas. Deus, ele te preparou, ele te escolheu e ele tem vencido gigantes por você. Então, não tema se outros gigantes se levantarem. Não se esqueça de que Deus te escolheu, de que Deus te forjou, de que Ele te preparou. O Espírito Santo tem te aperfeiçoado. Ele está dentro de você, não só te visitando, mas fazendo morada. E você é um escolhido do Senhor. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É profético. O período de prova é profético. As 5 pedras também é profético. Não tem nada de nome, de ministério. Não, não. É profético. Para aquilo que virá. Deus não está preocupado em te dar uma vitória e depois ter que ficar fazendo todo esse trabalho dia após dia. Deus, ele é perfeito, ele não perde tempo. Ele não é pequeno e limitado como nós. Ele te prepara, ele te forja, ele te aperfeiçoa. E talvez possa até parecer aos nossos olhos uma demora de Deus agir, mas não, ele está preparando. E quando ele te dá a vitória, não é para que você apenas alcance uma vitória, mas para que você tenha uma vida de vitória. Porque aquela primeira vitória é só uma, dentre muitas que virão. É só a primeira, dentre outras que virão. Você vai ter uma vida de vitórias. Assim como as pedras, a primeira foi dada e as outras 4 estão já guardadas e preparadas, seladas para serem atingidas na testa dos outros gigantes que hão de se levantar. Mas antes que se levantem, a vitória já foi decretada e está preparada para você. Amém? Que o Senhor possa te fazer entender isto, que tudo na Bíblia tem um significado, tem um porquê, né? Tem algo profético neste ensinamento aqui, para que você, no sentido pessoal da coisa, quando estiver enfrentando um gigante, você possa entender o período que você está atravessando, o momento que você se encontra e a provisão de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.